Até quando você vai continuar dizendo amanhã eu começo? Por quanto tempo mais vai permitir que a desordem roube sua energia, seu tempo e suas oportunidades? Esta não é só mais uma mensagem motivacional, é um chamado direto à sua consciência. Porque se a sua vida está em caos, isso não é coincidência, é consequência. E se você não tomar o controle agora, esse caos vai virar sua normalidade. Hoje eu falo com você que está cansado de correr sem direção, de começar 1000 coisas e não terminar nenhuma, de sentir que tem potencial, mas não tem estrutura. É hora de despertar, de focar, de se organizar, porque o sucesso não nasce do talento desorganizado, mas de uma mente clara com prioridades firmes. E se você está pronto para transformar sua vida desde a raiz, fique, porque este pode ser o exato ponto onde tudo começa a mudar. Antes de começar o vídeo, escreva isto nos comentários. Hoje eu organizo minha vida, sou estoico. Não é apenas uma frase, é uma declaração, um ato de reprogramação mental. Está comprovado que a escrita tem poder sobre o cérebro. Quando você escreve com intenção, cria novos caminhos neurais, redefine sua identidade e afirma seu compromisso. Então não pense demais. Ensinamento 1. O processo de mudança começa com a reflexão. Você já parou para pensar por que repete certos padrões na sua vida? Por que tropeça nas mesmas pedras, mesmo depois de jurar que aprendeu a lição? A verdadeira mudança não começa quando você decide fazer algo diferente. Ela começa muito antes. Começa quando você tem a coragem de olhar para dentro, quando escolhe se questionar de verdade. Porque não se trata de correr em direção a uma meta sem saber por que você a persegue. Trata-se de parar e se perguntar: o que estou fazendo? Por que estou fazendo isso? E isso realmente está me aproximando da vida que desejo? Muitos acham que mudar é agir diferente, tomar novas decisões, iniciar projetos. Mas tudo isso pode ser apenas distração se não vier acompanhado de reflexão. A ação sem consciência é apenas movimento, não transformação. Por isso o primeiro passo não é agir, é observar, sentir e ser brutalmente honesto consigo mesmo. Porque quando você não entende o motivo por trás de suas escolhas, está condenado a repeti-las, mesmo que mude de cenário ou de pessoas. Faça perguntas desconfortáveis. Estou onde quero estar ou apenas sobrevivendo? Estou agindo por medo ou por convicção? Minhas decisões são realmente minhas ou apenas repetições do que me foi ensinado? É nesse silêncio onde começa o diálogo interno, nesse espaço sem desculpas nem máscaras, que nasce a verdadeira mudança. Porque só quando você entende suas feridas, suas crenças limitantes e seus próprios sabotadores é que pode começar a transformá-los. A maioria quer resultados sem desconforto, quer curar sem tocar na ferida. Mas você não pode mudar o que não reconhece. Por isso, em vez de encher sua vida de tarefas e distrações, comece sentando consigo mesmo. Observe seus pensamentos, questione suas emoções. Por que isso me afeta tanto? Que parte de mim está reagindo? Essa é uma resposta do presente ou uma ferida do passado disfarçada de agora. Essa prática não é confortável, mas é libertadora, porque revela com clareza o que está te guiando nas sombras. O estoicismo ensina que nenhum acontecimento externo pode ferir sua alma, a não ser que você permita. E essa verdade ganha força quando você aprende a parar e refletir. Não para se julgar, mas para se compreender. Não para se punir, mas para despertar. Como dizia Epicteto, não são os eventos que nos afetam, mas o que pensamos sobre eles. Por isso, refletir é um ato de liberdade interior. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa da disposição de olhar com honestidade. Talvez sua raiva não venha dos outros, mas de uma expectativa sua não correspondida. Talvez sua ansiedade não venha do futuro, mas da sua desconexão com o propósito. Talvez sua tristeza não seja fraqueza, e sim um alarme te avisando que algo precisa mudar. E isso não se resolve fazendo mais, mas sim entendendo melhor. Refletir não é perder tempo, é usá-lo com sabedoria. Porque quando você enxerga com clareza, age com direção.
Você não reage mais, escolhe, não foge, enfrenta, não reclama, constrói. Isso é mudar de verdade, não por fora, mas por dentro, não de forma superficial, mas profunda e duradoura. E esse tipo de mudança não vem de uma ação apressada, mas de uma consciência renovada. Então, se hoje você sente que algo não está bem em sua vida, não corra para mudar tudo de uma vez. Primeiro, faça uma pausa. Escreva. A mudança que nasce da consciência não precisa ser forçada, porque ela chega naturalmente. Faça do silêncio uma prática diária. Dê a si mesmo momentos de escuta interior e verá como, sem tanto esforço, sem tanta pressão, sua vida começa a se moldar de acordo com sua verdade mais profunda. Você não precisa de mais esforço, só de mais consciência, porque quando você compreende de dentro, age com sabedoria. E então, tudo começa a mudar, a partir de você, para você. Ensinamento 2. Assuma a direção e seja o arquiteto da sua vida. Pare de esperar que as coisas mudem sozinhas. Pare de culpar o passado, seus pais, a economia, seus erros ou até mesmo a Deus. Hoje quero falar com você, que está cansado de sentir que sua vida é algo que simplesmente acontece, em vez de algo que você está criando. Porque existe uma verdade que transforma completamente a sua realidade. Você não está aqui para ser espectador. Você está aqui para ser o arquiteto. Sim, o arquiteto da sua vida. E isso começa quando você deixa de pensar como vítima e passa a viver como responsável absoluto por aquilo que faz, por aquilo que permite e por aquilo que constrói. Não importa o quanto suas experiências tenham sido difíceis. Todos nós já fomos feridos, traídos, abandonados ou subestimados. Mas o que realmente faz a diferença não é o que te aconteceu, e sim o que você decide fazer com isso. Enquanto continuar culpando, continuará entregando o seu poder. Enquanto esperar que algo externo venha te resgatar, continuará preso à passividade. A vida não muda quando tudo ao seu redor se encaixa. Ela muda quando você decide assumir o leme e direcionar o caminho, mesmo que o vento esteja contra você. Ser o arquiteto da sua vida não significa controlar tudo, mas sim escolher o que fazer com aquilo que não pode controlar. Te decepcionaram? Você escolhe se perdoa ou se envenena. Você falhou? Decide se aprende ou se afunda na culpa. Foi rejeitado? Decide se desmorona ou se levanta com ainda mais força. A vida não é o que acontece com você, é o que você escolhe fazer com o que acontece. Essa é a verdadeira liberdade. Faça a si mesmo esta pergunta: estou vivendo a vida que desejo ou apenas a vida que me foi dada? Se a resposta te incomoda, é hora de reconstruir. E para isso, você precisa parar de improvisar. Precisa ter um plano, uma direção, uma intenção. Ninguém constrói uma casa firme sem projeto. Da mesma forma, você não pode construir uma vida plena sem propósito. E propósito não é algo místico. É simplesmente decidir com clareza o que você quer, por que você quer e o que está disposto a fazer para conseguir. A partir daí, tudo começa a mudar. Escreva o seu compromisso. Não apenas pense. Escreva. Defina em quais áreas você vai assumir responsabilidade total. Seu corpo, sua mente, seus relacionamentos, suas decisões, seu tempo, seu dinheiro, seu crescimento. Depois coloque isso em um lugar visível. Leia todos os dias. Grave em sua mente. E, acima de tudo, viva de acordo com esse compromisso. Porque não se trata de motivação. Trata-se de identidade. E a identidade de um arquiteto é a de alguém que age com intenção, não por impulso. O estoicismo resume isso de forma simples. Nem tudo o que acontece está sob seu controle, mas está sob seu controle como você reage ao que acontece. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu que a alma se torna invencível quando se recusa a ser escrava dos eventos externos. E você pode viver assim. Pode escolher não depender do caos nem do aplauso, mas sim da sua decisão de ser quem projeta e constrói seu próprio destino, dia após dia, ação após ação. Essa transformação não acontece com um impulso momentâneo. Ela acontece com hábitos consistentes. Toda vez que você escolhe não culpar, toda vez que assume a responsabilidade, está colocando um tijolo.
Toda vez que age mesmo com medo, está subindo um andar. E quando você falha, mas tenta de novo com mais sabedoria, está reforçando a estrutura. É assim que se constrói uma vida. Não perfeita, mas poderosa. Não fácil, mas intencional. Uma vida que não desmorona com qualquer tempestade, porque foi levantada com convicção. Hoje eu te convido a parar de reagir, a parar de viver por inércia, a parar de esperar que algo mude e começar a viver como alguém que sabe que a mudança já começou, porque você tomou a decisão de assumir o controle. Chega de desculpas, chega de paralisia. Você não veio a este mundo para apenas sobreviver, você veio para criar. E tudo começa quando você decide que cada passo, cada palavra, cada escolha te pertence. Ensinamento 3. Defina o seu eu futuro ideal. A pessoa que vai tornar possível alcançar a meta. Não se trata apenas de conquistar um objetivo. Trata-se de em quem você precisa se transformar para conseguir alcançá-lo. Porque se você coloca toda a sua atenção apenas no resultado final, sem se preparar internamente, mesmo que consiga o que quer, vai acabar perdendo. Existem pessoas que conseguem o que desejam, mas não estão prontas para sustentar aquilo. Conseguem um relacionamento, mas não sabem se amar. Conseguem dinheiro, mas não sabem administrá-lo. Alcançam reconhecimento, mas não têm estabilidade emocional. Por isso, quero te convidar hoje a mudar o foco. Pare de se obcecar com o que e comece a trabalhar no quem. O verdadeiro segredo não está na meta, e sim em se tornar a pessoa que naturalmente chega a ela e sabe mantê-la. Imagine que você está construindo uma casa. Você não começa pelo telhado, antes você precisa garantir uma base sólida. Esses alicerces são seus hábitos, sua forma de pensar, seus valores, sua capacidade de autocontrole, sua maneira de reagir aos fracassos. É aí que você deve trabalhar, porque o sucesso sem estrutura é uma armadilha. Chega rápido, mas vai embora ainda mais rápido. Faça este exercício, feche os olhos e visualize o seu eu ideal. Não aquele que simplesmente tem tudo o que quer, mas aquele que é quem precisa ser para merecer e sustentar tudo isso. Como essa pessoa age, como ela fala, como acorda todas as manhãs, quais hábitos possui, o que ela já não tolera, como lida com a dúvida, com o medo, com a pressão. Esse eu que você imagina é o seu verdadeiro objetivo. Porque quando você se transforma nessa pessoa, os resultados vêm como consequência inevitável. Não por sorte, mas como reflexo da sua identidade. E esse é o ponto mais importante. Você não está lutando por uma meta, está construindo uma identidade. E cada dia é uma oportunidade para se aproximar ou se afastar dela. Cada decisão, cada palavra, cada ação te fortalece ou te enfraquece. E não importa o quão distante você esteja hoje do seu eu ideal. O que importa é que você já pode começar a agir como ele, porque você não precisa esperar o sucesso chegar para começar a se comportar como alguém bem-sucedido. A mudança começa na mente e depois se manifesta na realidade. Pegue uma folha e escreva com detalhes como é esse eu futuro. Não seja vago, seja específico. A que horas ele acorda? Que hábitos tem? Como se alimenta, como administra seu dinheiro, como se relaciona com os outros, como se trata internamente, como se comporta nos dias difíceis. Essa versão futura é o seu norte. Não é uma fantasia, é uma versão real, possível, se hoje você decidir agir com compromisso e consistência. Depois que definir essa imagem, deixe que ela guie suas escolhas. Pergunte-se o tempo todo, isso é algo que meu eu ideal faria? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? O estoicismo resume isso de forma clara. Primeiro diga o que você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Para os estoicos, não havia glória em conquistar coisas externas se o caráter não estivesse à altura. A virtude, o autocontrole, a sabedoria, tudo isso era mais valioso do que reconhecimento ou conquistas. Porque o que realmente importa não é o que você obtém, mas quem você se torna ao longo do caminho. Essa é a base do poder pessoal. Viver com integridade, avançar com intenção e se transformar.
dia após dia, em alguém mais disciplinado, mais sábio, mais forte. O desenvolvimento pessoal verdadeiro não é glamouroso. Muitas vezes é repetitivo, às vezes dói, mas é transformador. Porque quando você faz o que não tem vontade de fazer, quando persiste mesmo sem ver resultados imediatos, está treinando sua mente para ser quem você quer ser. Está dizendo ao seu futuro: estou indo ao seu encontro e farei isso com estrutura e caráter. E é isso que separa os que apenas sonham dos que realmente transformam suas vidas. Então pare de se perguntar apenas como eu consigo isso e comece a se perguntar quem eu preciso ser para que isso aconteça naturalmente. Porque quando você foca na identidade correta, o sucesso se torna inevitável. E quando ele chegar, você vai saber que não foi sorte. Foi o resultado de ter treinado sua mente, seu corpo e seu espírito para estar à altura de tudo aquilo que você sabe que merece. E isso não se perde, porque foi construído de dentro para fora. Ensinamento 4. A mente e o corpo se deterioram por falta de uso, não por excesso de atividade. Você não está cansado por fazer demais. Está cansado por não se mover, por não pensar, por não se desafiar. O corpo humano e a mente foram feitos para a ação, para o esforço, para o desafio. Mas hoje estamos murchando não por excesso de movimento, e sim por uma vida de conforto extremo, de estímulos passivos, de ausência de compromisso com o movimento e com o pensamento profundo. Esse cansaço que você sente ao fim do dia não vem de usar sua energia, mas de não usá-la como deveria. Vem de passar horas sem movimento, sem foco, sem um desafio que desperte algo dentro de você. Seu corpo enferruja como metal parado. Seus músculos enfraquecem, sua postura se curva, sua respiração se torna superficial. E quanto mais você se acostuma à inatividade, mais passa a acreditar que descansar é ficar parado. Quando, na verdade, o verdadeiro descanso só chega depois do esforço. Um corpo que não é exigido se torna frágil. E o mesmo acontece com a mente. Quando você não pensa profundamente, quando não se concentra, quando não se envolve em tarefas difíceis, sua mente começa a vagar, a se dispersar, a ficar lenta e sem precisão. É isso que está destruindo muitas pessoas hoje. Não é o estresse, é a ausência de um propósito desafiador. É a falta de um motivo que te faça sair da cama com força. A falta de um sistema que te obrigue a agir mesmo sem vontade. A alma humana precisa progredir. E quando não avança, ela estagna. E quando estagna, se enche de ansiedade, de apatia, de pensamentos descontrolados. Por isso, não basta respirar fundo ou repetir afirmações. Se não há movimento, se não há comprometimento físico e mental, não existe transformação verdadeira. Observe como você vive. Você evita o desconforto a qualquer custo, sempre escolhe o caminho mais fácil, usa o elevador quando poderia subir de escada, pega a moto para percorrer 3 quadras que poderia caminhar, passa horas nas redes sociais consumindo conteúdo sem refletir. Tudo isso está drenando sua vitalidade. Você talvez não perceba, mas cada pequena decisão de conforto está enfraquecendo sua força interior. E não falo só do corpo. Falo da sua vontade, do seu foco, da sua clareza. Uma mente que não é desafiada perde seu fio. Um corpo que não se movimenta, apaga. Comece por pequenas mudanças. Não tente transformar tudo de uma vez, mas todos os dias, comprometa-se com algo que te desafie. Faça exercícios mesmo que apenas por 15 minutos. Alongue-se, caminhe, respire com intenção. Depois desafie sua mente. Leia algo difícil, resolva problemas, memorize uma citação, escreva o que pensa. Faça algo que te tire do consumo passivo e te leve ao esforço ativo. Porque é nesse esforço que você acorda de verdade. É ali que você se reconecta com sua capacidade de resistir, de se adaptar, de crescer. O estoicismo ensina que a alma se fortalece quando o corpo e a mente são levados além da zona de conforto. Não se trata de sofrer, trata-se de treinar. Sêneca dizia que devemos praticar a dificuldade enquanto ainda não é necessária, para que estejamos prontos quando o verdadeiro desafio chegar. Não espere a tempestade para se preparar. Viva como quem está sempre em treinamento. Essa é a liberdade real. Saber que você pode confiar em si mesmo, porque você se construiu com disciplina e decisão.
Limite o uso passivo da tecnologia. Não permita que sua atenção seja sequestrada por notificações sem propósito. Crie momentos de silêncio. Caminhe sem fones. Treine sem distrações. Coma sem telas. Viva o agora. Porque quanto mais dispersa sua mente estiver, mais ansiedade ela acumula. Mas quando você a direciona com intenção, quando dá foco e propósito, ela se torna sua maior aliada. Você não precisa silenciar sua mente, você precisa conduzi-la. Transforme seu corpo em um templo, não em um peso. Transforme sua mente em uma ferramenta afiada, não em uma esponja mole. E transforme sua vida em um solo fértil de crescimento constante. Porque quanto mais você se utiliza, mais forte você se torna. Quanto mais você se move, mais livre você se sente. Quanto mais você pensa com intenção, mais clareza nasce dentro de você. E é aí que você descobre que a verdadeira paz não está na imobilidade, mas em avançar com firmeza. É nesse movimento que seu poder renasce. Ensinamento 5. O segredo do sucesso é se forçar a agir dia após dia. Não é o que você pensa, não é o que você sonha, não é o que você diz que vai fazer. É o que você faz. A vida não responde às suas intenções, ela responde às suas ações. Há pessoas com planos brilhantes, visões grandiosas, ideias que poderiam mudar o mundo, mas que não fazem nada. E não importa o quão clara seja sua meta, ou o quanto você a deseje, se não agir todos os dias, continuará preso no mesmo lugar. Porque o sucesso não é magia, é construção. E cada tijolo dessa construção é colocado com decisões diárias, com ações repetidas, com esforço consciente. Se você está esperando o momento perfeito, que venha a inspiração, que tudo se alinhe, vai esperar a vida inteira. O segredo está em se forçar a agir mesmo sem vontade, especialmente sem vontade. É aí que se diferenciam os que apenas desejam dos que realizam. Os que vencem não são os que estão motivados o tempo todo, são os que agem mesmo sem estarem, porque entendem que cada passo, por menor que pareça, cria direção, e essa direção, repetida com constância, gera impulso. E esse impulso, com o tempo, constrói resultados reais. A maioria fracassa porque acredita que precisa se sentir pronto para começar. Mas ninguém se sente completamente pronto. Ninguém está sempre inspirado. O segredo é agir mesmo com medo, desconforto, dúvidas ou cansaço. Quando você consegue fazer o que precisa ser feito sem depender do entusiasmo, da disciplina perfeita ou da motivação do dia, é nesse momento que começa a construir o verdadeiro sucesso. Porque isso se transforma em hábito, em força interior, uma força que não depende do humor, depende da sua decisão, do seu compromisso. Olhe para si mesmo com honestidade. Quantas vezes você já prometeu mudar? Quantas vezes você disse na segunda eu começo, quando eu tiver tempo, quando eu me sentir melhor? Mas a verdade é que nunca existirá um momento ideal. Só existe este momento, este dia, esta chance de fazer pelo menos um pouco, uma página lida, uma ligação feita, um hábito respeitado. E se repetir isso amanhã, e depois de amanhã, e na semana seguinte, algo começa a mudar. Talvez você não perceba de imediato, mas em um mês sua energia é outra, em 3 meses sua realidade já não é a mesma. O estoicismo ensina que você não controla os resultados, mas controla suas ações. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que precisa ser feito, e não o contrário. Não espere pelos resultados para começar a agir. Comece a agir para que os resultados venham. O estoico não para avaliar se tem vontade. Ele simplesmente faz o que deve ser feito. Porque sua vida não é regida por emoções passageiras, mas pela clareza do dever. Crie um sistema. Não dependa da motivação. Defina suas ações mínimas diárias. Escreva. E todos os dias faça ao menos uma coisa que te aproxime da sua meta. Não importa se é grande ou pequena. O que importa é que seja intencional, que esteja alinhada com seu propósito, que represente uma vitória contra a resistência. E celebre essas pequenas ações, porque elas provam que você não está esperando. Você está avançando.
Muitos querem grandes resultados, mas não estão dispostos a suportar o tédio da constância. Querem o topo da montanha, mas evitam a caminhada. Mas se você realmente deseja essa mudança, esse sonho, essa transformação, precisa estar disposto a fazer mesmo quando nada visível acontece. Porque é aí que se constrói o caráter. E o caráter é a base de toda conquista duradoura. Não adie mais, não analise demais, não se castigue pelo que não fez ontem. Hoje é suficiente. Hoje é solo fértil para começar algo novo, e tudo o que você precisa é de ação. Uma ação, depois outra, e outra. Assim, sem barulho, sem drama, você vai esculpindo sua vida. Não com promessas, mas com passos. Não com desejos, mas com vontade. Faça o que tem que ser feito. Faça sem desculpas. Faça sem esperar estar pronto. E ao final do dia, quando olhar para trás, saberá que deu mais um passo. E isso é o que constrói uma vida com propósito. Ação após ação, dia após dia. Porque o sucesso não se encontra, ele se constrói. Ensinamento 6. Abandone o pensamento binário de sim ou não e pense em passos e crescimento. Você não precisa fazer tudo hoje. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa acertar de primeira. O que você realmente precisa é se mover. Um passo, apenas um. Mas a mente costuma nos enganar. Diz que, se não podemos fazer tudo, então é melhor não fazer nada. Que, se não temos certeza de que vamos conseguir, é melhor nem tentar. Que, se não vai sair como imaginamos, será um fracasso. Esse pensamento binário, de tudo ou nada, de preto ou branco, de sucesso ou fracasso imediato, é o que está te paralisando. É uma armadilha mental que sabota seu avanço e sufoca seu potencial. Quantas vezes você deixou de começar algo por pensar, e se não der certo, ou ainda não estou pronto? Esse tipo de pensamento te aprisiona. Impede que você tome decisões, porque te faz acreditar que cada escolha é definitiva, irreversível, julgável, mas não é. Cada ação é um teste, um experimento, uma chance de aprender. E quando você para de ver suas escolhas como certo ou errado, e começa a enxergá-las como avanço ou ajuste, tudo muda. Você se liberta, porque já não está preso à obrigação de acertar sempre. Está apenas comprometido com o crescimento contínuo. Comece a pensar em termos de progresso, não de perfeição. Porque a perfeição paralisa, mas o progresso motiva. Se hoje você só consegue dar um passo, dê esse passo. Se hoje só consegue melhorar 1%, faça isso. Se só tem 10 minutos disponíveis, transforme-os nos 10 minutos mais intencionais do seu dia. O que te transforma não é a intensidade, é a consistência. E quando você soma pequenos passos, mesmo que pareçam insignificantes, o destino muda. Pare de se perguntar faço ou não faço. Pergunte-se qual é o menor próximo passo que posso dar nessa direção. Essa pergunta tem poder, porque tira você da rigidez mental e devolve o controle. Transforma qualquer desafio em uma sequência de decisões possíveis. É assim que os fortes crescem. Não com atos grandiosos uma vez por mês, mas com ações contínuas, todos os dias. Sem drama, sem dúvida, sem pausa. Você não precisa se transformar em outra pessoa da noite para o dia. Só precisa começar a agir como essa pessoa em pequenas doses. Se quer ser disciplinado, faça algo hoje que demonstre disciplina. Se quer ser corajoso, faça algo hoje que te tire da zona de conforto. E se errar amanhã, você aprende. Não perdeu, só ajustou a rota. O verdadeiro crescimento acontece nesse atrito, nesse teste constante, e não em uma linha reta de acertos. O estoicismo nos lembra que não controlamos os resultados, mas sim nossas ações. Marco Aurélio dizia que tudo o que você precisa já está dentro de você. O único obstáculo entre você e o seu progresso é sua forma de pensar. Não é o desafio, não é a falta de talento, é a ilusão de que você precisa fazer tudo perfeito, ou melhor, não fazer nada. Isso é orgulho disfarçado de medo, e você precisa deixar isso ir se quiser avançar. Não busque validação externa para cada passo que der. Você não precisa de aplausos nem de permissão para começar. Comece a medir sua vida pela sua capacidade de melhorar.
e não pela sua capacidade de impressionar. Cada pequeno passo é uma vitória interior. Cada tentativa é uma negação do conformismo. E com o tempo isso constrói uma mente mais livre, uma vontade mais forte e um caminho muito mais sólido. Então hoje não diga vou deixar para amanhã. Hoje não diga ainda não posso. Hoje diga qual é o menor passo que posso dar agora mesmo. E então dê esse passo. Não pelo resultado imediato, mas porque você está treinando sua mente a se mover. Está desativando o pensamento rígido que te manteve preso por tanto tempo. Está construindo uma vida onde o progresso substitui o medo e o aprendizado substitui o julgamento. Faça mesmo que seja imperfeito. Faça mesmo com dúvidas. Faça mesmo com medo. Mas faça. Porque esse passo, por menor que pareça, é o que separa você da pessoa que quer se tornar. E se você fizer isso hoje e amanhã e na próxima semana, vai perceber que não precisa ter tudo resolvido. Só precisa não parar. Passo a passo, dia após dia, sem binarismo, apenas crescimento. Ensinamento 7. Seja autêntico. A sua verdadeira marca é você mesmo. Você não precisa se parecer com ninguém. Não precisa forçar uma imagem, nem se encaixar em moldes, nem seguir tendências que não representam quem você é. O que tem mais valor neste mundo barulhento e saturado não é o que é perfeito, é o que é autêntico. É aquilo que nasce de você sem esforço, aquilo que você faz sem imitar, aquilo que flui naturalmente porque é parte da sua essência. E mesmo que o mundo tente te convencer de que é preciso mudar para agradar, a verdade é que a única marca pessoal que vale a pena construir é você mesmo do jeito que você é. Mostrar-se de forma autêntica nem sempre é fácil. Às vezes significa incomodar, outras vezes significa perder a aprovação. Mas vale a pena, porque quando você escolhe ser você mesmo, quando fala, age e cria a partir da sua essência, você se conecta com as pessoas certas. Não com todos, mas com aqueles que realmente importam. E isso forma uma comunidade verdadeira, não de seguidores, mas de aliados, não de espectadores, mas de pessoas que enxergam em você uma verdade que não encontram no que é artificial. Não se trata de inventar uma versão atraente de si mesmo. Trata-se de descobrir o que te torna único e deixar isso brilhar. Você tem uma forma diferente de pensar, mostre, tem uma história única, compartilhe, tem um jeito incomum de fazer as coisas, defenda, porque quando você esconde aquilo que te diferencia por medo de não ser aceito, está apagando sua maior força. O mundo não precisa de mais cópias, precisa de mais pessoas dispostas a se mostrar sem filtros, com voz própria e coração firme. Ser autêntico também é ser imperfeito, e isso é parte do seu poder. Você não está aqui para parecer invulnerável, mas para ser honesto. Fale dos seus erros, dos seus aprendizados, das suas quedas, não como vítima, mas como alguém em constante evolução. A autenticidade não é sinal de fraqueza, é sinal de força. A força de quem se conhece, se aceita e se respeita o suficiente para não precisar se disfarçar. Faça a si mesmo essa pergunta: estou mostrando minha verdadeira essência no que faço, no que digo, no modo como vivo? Ou estou interpretando um papel para agradar, evitar críticas ou parecer algo que no fundo eu não sou? Se a resposta te incomodar, não é para te punir, é para te convidar a voltar para si, porque não há nada mais exaustivo do que viver fingindo, e nada mais libertador do que parar de fingir. Quando você é você, sem filtros, sem máscaras, sem exageros, a vida se torna mais simples. Você não precisa mais lembrar qual imagem criou. Não precisa sustentar uma fachada, só precisa ser. E isso gera confiança. Confiança em você mesmo e nos outros, porque quem te vê sabe que o que você oferece vem de um lugar real. E isso tem um valor que nenhuma estratégia é capaz de fabricar. O estoicismo ensina que viver de acordo com a natureza é viver de acordo com sua essência. Epicteto dizia que não devemos tentar ser o que não somos, mas sim cumprir com aquilo que realmente viemos ser. E essa é a base da autenticidade, agir a partir da sua verdade interior e não das expectativas ou pressões do mundo. Quando você vive assim, encontra paz, porque já não precisa de validação externa para sentir que tem valor.
Você já sabe quem é. A partir de hoje, decida construir a partir da sua identidade. Que tudo o que você disser, fizer ou compartilhar reflita o seu estilo, a sua história, a sua forma única de ver o mundo. Não se trata de ser diferente por rebeldia, mas de ser fiel por coerência, porque quando você faz isso, cria vínculos profundos, conexões reais, relações que não dependem de modismos, mas sim da autenticidade. E isso, com o tempo, se transforma em comunidade. Em pessoas que te acompanham, não pela imagem que você projeta, mas pelo que você representa. Não pelo que aparenta ser, mas pelo que é. E com essa base, qualquer crescimento é sustentável. Porque não foi construído no barulho, foi construído na verdade. E a verdade, mesmo que incomode alguns, atrai aqueles que realmente devem ficar. Por isso, pare de tentar parecer e comece a ser. Porque a sua melhor estratégia é a sua autenticidade. Ensinamento 8. A zona de conforto não é inimiga, é a base para o crescimento. A zona de conforto não é sua inimiga. Não é um lugar sombrio do qual você precisa fugir como se fosse veneno. Ela é, na verdade, sua base, seu centro, seu ponto de partida. O problema não é estar na zona de conforto, o problema é ficar preso nela para sempre. Porque o crescimento não acontece nos extremos, ele acontece no equilíbrio, nessa dança inteligente entre conforto e desafio, entre segurança e risco, entre aquilo que você já domina e aquilo que ainda não entende. A verdadeira evolução não nasce do caos absoluto nem da estagnação permanente. Ela nasce do movimento consciente entre esses dois espaços. A sua zona de conforto é onde sua mente e seu corpo se recuperam. É onde você consolida o que aprendeu, recarrega energia, firma hábitos. Você precisa passar um tempo ali, sim, mas não pode construir toda a vida ali dentro. Porque se ficar tempo demais, esse lugar acolhedor torna-se uma prisão invisível, e o mais perigoso dessa prisão é que ela não dói, apenas entorpece e faz você sentir que está bem quando, na verdade, apenas sobrevive. O desafio real não é sair da zona de conforto para sempre, é aprender a sair e voltar, ampliá-la sem se quebrar, esticar-se sem se desgastar. Trata-se de assumir pequenos desafios de forma regular sem esperar que a vida o obrigue. Porque se você não se incomoda voluntariamente, a mudança virá à força e em vez de crescer pela escolha, crescerá pela dor. Quer crescer de verdade? Então crie o seu próprio ciclo. Comece por algo que domina. Depois escolha um passo que o incomode um pouco. Não se jogue no abismo, apenas um pouco além do seu controle habitual. Talvez falar em público para 5 pessoas, acordar meia hora mais cedo, publicar algo que lhe causa certa vergonha. Quando concluir, volte à base, reflita, descanse e ajuste. Depois dê o próximo passo. Assim, sem pressa nem drama, você expande sua capacidade, sua mente e sua vida. Você não precisa destruir sua rotina para progredir, só precisa desafiar-se com inteligência. Não é necessário fugir do conforto, basta não torná-lo sua única opção. Porque o conforto usado estrategicamente é o trampolim para a sua próxima versão. É ali que você recarrega as forças, conecta-se com o que já funciona e recorda quem é antes de descobrir quem pode vir a ser. O estoicismo explica isso com precisão. Não se trata de evitar o prazer, mas de não depender dele. Sêneca dizia que devemos nos expor à dificuldade mesmo quando não é necessário, para que a comodidade excessiva não nos enfraqueça, mas reconhecia que a moderação é fundamental, pois viver em estresse constante não é valentia, é insensatez. O sábio treina saindo de sua comodidade, mas retorna a ela para se fortalecer. Portanto, não se culpe pelos momentos de calma, não se obrigue a lutar o tempo todo. O crescimento sustentável não é heróico, é paciente, consciente, um jogo de expansão e recuperação. Quem compreende isso não se queima, não desiste, não colapsa, porque aprendeu a avançar com equilíbrio. Hoje, pare de pensar que precisa mudar a vida de uma só vez. Escolha apenas um pequeno desconforto, um só. Enfrente-o. Depois volte à sua zona de conforto, sente-se, celebre, analise. Amanhã outro passo. Essa é a fórmula. Assim como o músculo cresce com tensão e repouso, a sua vida cresce com desafio e pausa. Um não funciona sem o outro.
Transforme sua zona de conforto numa base sólida, não numa prisão. Transforme sua zona de aprendizado numa extensão, não numa ameaça. E verá como, sem se forçar ao limite, seu mundo começa a se expandir, passo a passo, dia após dia, aproveitando o processo com menos ansiedade, mais clareza e uma vida que já não gira em torno do medo, mas em torno da evolução constante. É assim que se constrói um crescimento real, com inteligência, com equilíbrio, a partir de você. Ensinamento 9. Aplique o princípio não importa o que para separar emoções da ação. Faça o que você disse que faria, não importa o que. Essa é a frase, essa é a regra. Porque se, todos os dias, você decidir com base em como se sente, sua vida será uma montanha russa de inconsistência. Hoje com ânimo, amanhã com desculpas. Hoje com energia, amanhã paralisado pela dúvida. E assim o tempo passa, e você permanece preso nos ciclos de impulso e abandono. Mas há uma maneira de quebrar isso, e ela se resume a um princípio brutalmente simples, mas imensamente poderoso. Não importa o que eu faço, não importa se você está cansado, se acordou sem motivação, se está com raiva, inseguro, ansioso, com sono ou se tudo ao seu redor parece desorganizado. Você faz o que prometeu, porque não age movido pela emoção, age movido pelo compromisso. E isso muda tudo. Porque quando suas ações não dependem dos seus estados internos, é você quem está no controle. Você não é mais refém do clima emocional. Você não depende de motivação. Você só precisa de uma coisa, vontade. Vontade de se respeitar. Vontade de cumprir sua palavra. Cada vez que você faz o que precisa fazer, apesar do que sente, fortalece uma parte sua que não se quebra. Uma parte que se torna maior do que a preguiça, o medo ou a distração. E essa parte se chama disciplina. Disciplina não é dom, é músculo. E esse músculo se desenvolve toda vez que você age mesmo sem vontade. Porque a motivação te faz começar, mas é a disciplina que te faz continuar. Assuma um compromisso com você, mas não algo vago como quero melhorar ou vou tentar ser melhor. Não. Um compromisso claro, específico, concreto. Defina o que você vai fazer todos os dias. Quanto tempo vai dedicar? Que regras não serão quebradas? E transforme isso em lei pessoal, não negociável. Como comer, como dormir. Você faz não porque sente vontade. Faz porque é parte de quem você escolheu ser. E se em algum dia não puder fazer perfeito, faz imperfeito, mas faz. Porque manter o hábito vale mais do que executá-lo com excelência. Crie horários, rotinas, ações mínimas. Elimine o espaço mental onde se decide vou fazer ou não. Essa decisão já foi tomada ontem. Hoje você apenas executa. Essa é a estratégia de quem avança. Eles não esperam sentir-se inspirados. Eles não perguntam ao humor do dia o que devem fazer. Eles apenas agem. Porque sabem que a motivação aparece depois, não antes. A energia vem quando você já está em movimento, não enquanto espera por ela sentado. O estoicismo resume com clareza: não tente controlar o externo, controle sua resposta. Marco Aurélio enfrentava guerras, peste, perda, e mesmo assim escrevia em seu diário: levante-se, faça o que precisa ser feito, o que cabe a você como ser humano. Não por prazer, mas por dever. Esse nível de firmeza interior é o que dá liberdade, porque prova que você pode agir sem depender das condições, nem do corpo, nem da mente dispersa. A chave está em automatizar suas decisões importantes, em não dar voz ao cansaço, em não deixar que o medo tenha assento à mesa, em não permitir que a preguiça influencie seus planos. Não importa o que você se levanta, não importa o que você treina, não importa o que você escreve, você trabalha pelo que disse que queria, porque isso constrói identidade, a identidade de quem age, de quem cumpre, de quem não espera condições ideais porque já entendeu que elas não existem. E cada vez que você cumpre com o que disse, mesmo quando não quer, algo poderoso nasce, autoconfiança. Você para de acreditar em promessas vazias. Você passa a confiar em si,
porque sabe, se você diz, você faz. E isso é combustível, porque te fortalece, porque os resultados aparecem, porque você já não é escravo das emoções, é líder das suas decisões. E se algum dia falhar, não dramatize, apenas levante mais rápido, volte à regra, continue, porque a perfeição não importa. O que importa é a constância. E a constância nasce de uma única frase que deve ficar gravada na sua mente: eu faço, não importa o que. Essa é a chave, essa é a força, essa é a disciplina que vai te levar a lugares onde antes você só conseguia sonhar. Ensinamento 10. Escolha relacionamentos que somam e coloque limites nos que subtraem. Observe com quem você compartilha sua vida, porque o ambiente ao seu redor molda sua mente muito mais do que você imagina. As pessoas que te cercam não ocupam apenas espaço externo, elas ocupam espaço dentro de você. Suas palavras, suas crenças, sua forma de ver o mundo, tudo isso infiltra-se silenciosamente na sua maneira de pensar, na forma como você se trata, no quanto acredita que merece. É por isso que você não pode permitir que qualquer um tenha acesso irrestrito ao seu tempo, à sua energia e ao seu coração. Os relacionamentos que você escolhe determinam, em grande parte, a direção que sua vida toma. Não se trata de julgar os outros, mas de ser honesto consigo mesmo. Existem pessoas que te elevam e outras que te puxam para baixo. Pessoas que te inspiram a crescer, a evoluir, a confiar em si mesmo, e outras que apenas reclamam, criticam, se afogam em pessimismo e te arrastam com elas. Se você não escolhe com consciência quem permanece na sua vida, acaba cedendo sua paz a quem não a merece, acaba confundindo lealdade com submissão, acaba justificando vínculos que, no fundo, já sabe que te ferem. Faça um inventário real. Pense nas 5 pessoas mais próximas de você, aquelas que mais influenciam seu dia, suas decisões, seu emocional. Elas te impulsionam ou te limitam, elas te nutrem ou te drenam, elas te ajudam a acreditar mais em si ou semeiam insegurança. Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é libertadora, porque enquanto você não se responsabiliza por quem permite se aproximar, continuará repetindo os mesmos ciclos de frustração e desgaste emocional. Quando identificar quais relações somam, cuide delas. Proteja essas pessoas, invista nelas com tempo, atenção e gratidão, porque elas são como combustível limpo, te iluminam, te inspiram, te lembram do seu valor quando você se esquece. E quando perceber quais relações te drenam, não é preciso cortá-las imediatamente, mas sim estabelecer limites, limites claros, firmes e sem culpa, porque limites não são rejeição, são amor próprio em ação. Aprenda a dizer não, aprenda a se afastar sem carregar culpa, aprenda a priorizar sua saúde mental. Ninguém tem o direito de ocupar sua vida se sua presença constante significa um atraso na sua evolução. Você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que manter a mesma proximidade não é mais saudável. Você pode ter história com alguém e mesmo assim perceber que seu crescimento atual exige um ambiente diferente. O estoicismo ensina que o que fere a alma só entra se você permitir. Epicteto dizia que não é o que os outros fazem que te machuca, mas sim a sua decisão de permitir que isso entre em seu interior. Por isso, parte da sua liberdade está em escolher com sabedoria quem você deixa entrar no seu círculo mais íntimo, não por orgulho, mas por responsabilidade consigo mesmo. Se você cuida do que come, do que consome nas redes, também deve cuidar de quem tem acesso à sua energia todos os dias. Cerque-se de pessoas que acreditam em você mesmo quando você duvida, de pessoas que te desafiam a ser melhor, não com críticas destrutivas, mas com admiração e apoio verdadeiro, de pessoas que não competem contigo, mas celebram seu avanço como se fosse delas também, porque essas relações não te oferecem apenas companhia, elas te fortalecem, te dão clareza, te devolvem ao seu centro quando tudo parece balançar. E lembre-se, você também precisa ser essa pessoa para os outros, alguém que soma, que não fala a partir da inveja ou da reclamação, mas da verdade e do incentivo, porque a energia que você emana é a energia que atrai. E quando sua vida está cercada de vínculos que se respeitam, se impulsionam e se protegem, o crescimento se torna inevitável. Crie espaço para o que te impulsiona, coloque limites no que te freia, e não tenha medo de caminhar com menos pessoas,
Se isso significar caminhar mais leve, mais centrado e em paz, no final não importa quantos estão ao seu redor, importa quem realmente te sustenta. É aí que o verdadeiro progresso começa, é aí que está a chave, é aí que nasce a sua liberdade. Ensinamento 11. A ordem financeira começa com disciplina, visão e poupança constante. Você não pode ter uma mente em paz se vive com o bolso em caos. O estresse financeiro não atinge apenas sua conta bancária. Ele afeta seu sono, seus relacionamentos, sua autoestima e sua saúde mental. Por isso, hoje é preciso falar com clareza. Não se trata de quanto você ganha, mas de quanto controle tem. Porque, quando você não sabe para onde seu dinheiro está indo, sempre sentirá que falta. Sempre estará correndo atrás de algo que escapa. Mas quando você assume o controle e coloca ordem, tudo começa a mudar. Não porque magicamente passa a ter mais, mas porque para de desperdiçar e começa a decidir. Faça um inventário real. Sente-se consigo mesmo sem medo e revise cada gasto, cada entrada, cada dívida, cada assinatura que você nem usa mais, cada compra feita por impulso quando está frustrado ou entediado. Você precisa saber exatamente onde está. Sem esse mapa, não há como traçar um caminho, e isso não é para gerar culpa, é para te dar poder. Porque uma vez que você enxerga sua realidade financeira com clareza, pode transformá-la. Enquanto ignora, apenas repete os mesmos ciclos. Organizar suas finanças não é um fardo, é uma declaração de liberdade. É dizer a si mesmo, eu decido, eu controlo, eu escolho minhas prioridades. Use o que funcionar, uma planilha, um caderno, um aplicativo. O importante é que você registre tudo com clareza. O que entra, o que sai, quanto você poupa, onde está gastando. Porque quando você anota, você toma consciência. E ao tomar consciência, você retoma o controle. Crie um orçamento, não como uma prisão, mas como uma bússola. Decida quanto vai gastar e em quê. Dê nome a cada real, a cada dólar que entra. Dê propósito ao seu dinheiro. Porque se você não o fizer, a publicidade, o impulso emocional ou o ambiente farão por você. Não existe liberdade financeira sem intenção. Cada gasto é uma escolha. Ou te aproxima dos teus objetivos, ou te afasta deles. Quando você vive com essa consciência, o dinheiro deixa de ser inimigo, vira ferramenta. Comece a poupar. Não importa quanto. O que importa é a consistência. Poupe toda semana, todo mês, mesmo que seja um valor pequeno. Esse ato te dá, sim, segurança econômica, mas também fortalece o seu caráter, porque mostra que você pensa no futuro, que sabe esperar, que está construindo. Poupar não é sinal de escassez, é visão, é garantir opções amanhã porque você teve disciplina hoje. E se você tem dívidas, não fuja. Enfrente, priorize as mais urgentes, negocie, renegocie, peça ajuda se necessário, mas não se esconda. Cada dívida enfrentada é uma vitória interna. Não porque some de imediato, mas porque você para de viver com medo e passa a viver com responsabilidade. E a responsabilidade, ao contrário do que muitos pensam, não pesa, ela liberta. O estoicismo ensina que a tranquilidade da alma vem da ordem interior, e isso inclui suas finanças. Epicteto dizia que não devemos depender do externo para estarmos bem, mas que devemos usar com sabedoria tudo o que temos. Ser austero não é viver com medo, é viver com clareza. É reconhecer o que basta. É dominar os próprios desejos para não ser escravo do consumo desnecessário. E nesse domínio mora uma paz que nenhum excesso é capaz de oferecer. Não se trata de ficar rico. Trata-se de fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não você para sobreviver ao descontrole. Trata-se de criar uma vida onde suas escolhas financeiras reflitam seus valores e não seus impulsos. Uma vida em que você possa dizer sim ou não a partir da liberdade e não da urgência. Porque, quando suas finanças estão em ordem, sua mente também se acalma. E a partir daí, você pode construir muito mais do que estabilidade. Pode construir uma vida com propósito. Assuma o controle. Faça o inventário. Crie o sistema. Seja constante. Não pela perfeição, mas pela liberdade.
Porque toda vez que você escolhe com intenção, seu dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma alavanca de crescimento. É aí que começa a verdadeira abundância. Não no que você tem, mas no que você decide fazer com aquilo que tem. E quando você escolhe com consciência, a tranquilidade e o progresso andam com você, sempre. Ensinamento 12. Não tente controlar tudo na sua vida. Aprenda a soltar e confiar. Você está exausto, e não é pelo que você faz, mas pelo que tenta controlar. Por essa necessidade constante de ter tudo sob domínio, que tudo saia conforme o planejado, que as pessoas ajam como você espera, que o futuro não se desvie nem 1 milímetro da sua rota. Mas por mais que se esforce, há uma verdade que nunca vai mudar. Nem tudo depende de você. E quanto antes aceitar isso, mais rápido vai recuperar sua paz. Porque soltar não é desistir, soltar é confiar. É aliviar sua mente do peso daquilo que nunca esteve nas suas mãos. Talvez você tenha crescido acreditando que controlar tudo é sinal de responsabilidade, de força, de sucesso. Mas o controle excessivo só gera rigidez, ansiedade e tensão. Existem coisas que não podem ser aceleradas, forçadas ou garantidas. E essa é, justamente, a beleza da vida. Você não precisa de certezas para seguir em frente. Precisa apenas fazer a sua parte com disciplina, com presença, com intenção e permitir que o restante se revele com o tempo. Comece identificando o que está além do seu alcance. Você pode controlar o que os outros pensam de você. Não. Pode impedir que chova no dia do seu evento. Também não. Pode garantir que nunca será rejeitado, que tudo sairá perfeito, nem sempre, mas pode controlar como reage, como se prepara, como se trata nos dias difíceis, e isso já é mais do que suficiente para caminhar em paz. A chave está em redirecionar sua energia apenas para o que está sob seu controle, suas ações, suas escolhas, sua postura diante da vida. Quando faz isso, você se torna mais leve. Para de tentar ajustar cada detalhe do mundo externo e começa a se concentrar em entregar o seu melhor. Porque mesmo se você se esforçar ao máximo, o externo continuará mudando. O que hoje parece certo, amanhã pode desaparecer. E o que hoje dói, amanhã pode ser sua lição mais valiosa. Às vezes o caos que você sente vem do esforço de forçar o que não está pronto, de tentar encaixar tudo na sua expectativa rígida de como as coisas deveriam ser. Mas e se você confiasse mais? E se ao invés de se prender ao resultado final, focasse apenas no passo de hoje? E se soltasse a necessidade de certeza total e aceitasse que há coisas que só se revelam com o tempo? Essa confiança não é passividade, é sabedoria. É a consciência de que o que tiver que ser, será, e o que não for também vai ensinar algo essencial. O estoicismo é claro quanto a isso. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A felicidade está em focar apenas no que podemos controlar. Os estoicos não eram frios, eram lúcidos. Sabiam que resistir ao inevitável é sofrer à toa. Que brigar com o incontrolável é como tentar parar o vento com as mãos. Por isso escolhiam viver com serenidade. Agiam com firmeza, mas entregavam o resultado. Porque a paz nasce quando você para de lutar contra a realidade e começa a cooperar com ela. Crie um ritual simples. Toda manhã pergunte-se: o que está sob meu controle hoje? Escreva. Depois pergunte: o que preciso soltar? E escreva também. E toda vez que sentir ansiedade pelo futuro, repita: não preciso controlar tudo, só preciso fazer a minha parte e confiar. Isso acalma a mente. E mais do que isso, aumenta sua eficácia. Porque quando você para de desperdiçar energia no que não pode mudar, sobra muito mais força para transformar o que pode. Soltar não é negligência, é sabedoria emocional, é parar de sofrer desnecessariamente. É entender que há uma parte da vida que não está nas suas mãos, e tudo bem, porque quando você solta o que não depende de você, sua alma respira. E você começa a viver de forma mais leve, mais consciente, mais confiante. Não tente controlar tudo, controle o que é seu, solte o resto e deixe que a vida te surpreenda. Porque quando você age com intenção e solta com fé, tudo flui.
Ensinamento 13. Não apresse o processo. Dê tempo para que tudo se assente. Nem tudo precisa acontecer hoje. Nem toda transformação acontece num instante. Há mudanças que exigem tempo. E não porque você é lento ou porque não está se esforçando o suficiente, mas porque o verdadeiro progresso precisa se enraizar, integrar-se a você, tornar-se parte de quem você é. E isso só acontece com paciência. Você pode aprender algo valioso, decidir evoluir, ganhar clareza, mas se tentar apressar os resultados, corre o risco de destruir o que mal começou a se formar. A impaciência é um dos maiores inimigos do crescimento verdadeiro, porque ela confunde velocidade com profundidade, mas avançar rápido não é o mesmo que avançar com solidez. Muitas vezes, o que parece lento por fora é forte por dentro, e o que parece rápido por fora desmorona ao menor desafio. Por isso, se você está transformando sua mentalidade, seus hábitos ou sua visão de mundo, precisa dar-se tempo para praticar, para errar, ajustar e recomeçar, para se adaptar com consciência. Não há evolução sem integração. Não basta entender algo com a mente, é preciso deixar que isso desça ao corpo, que se traduza em ações espontâneas, em pensamentos automáticos, em uma nova identidade. E esse processo não pode ser forçado. Assim como uma semente só brota quando está pronta, você também precisa de momentos de silêncio, de repetição, de estabilidade emocional para que o novo crie raízes. Porque, se tenta colher antes da hora, o fruto não sustenta, a mudança se desfaz, e você volta ao ponto de partida. Então, depois de ler, refletir ou se inspirar, não corra para agir, respire, mastigue a ideia. Pergunte-se como isso se aplica à sua vida. Observe seus padrões, implemente uma mudança pequena e espere. Veja o que acontece. Ajuste se necessário. A mente não muda de um dia para o outro, o corpo também não. A sabedoria não se instala como um aplicativo. Ela se constrói com repetição, amadurecimento e paciência. A cultura moderna te empurra para a pressa. Tudo deve ser rápido, instantâneo e imediato. Mas a vida real não segue esse ritmo. Relacionamentos profundos levam tempo. Autodomínio leva tempo. Confiança verdadeira leva tempo. E se você não respeita esse tempo, acaba se frustrando, acreditando que não está evoluindo quando na verdade está. Só que no ritmo natural, saudável e sustentável. O estoicismo nos lembra isso com força. Marco Aurélio escreveu: "O crescimento vem em passos, não em saltos." Para os estoicos, a virtude não era uma corrida, era um processo constante de trabalho interior. A cada dia, um pouco mais de autocontrole, um pouco mais de clareza, um pouco mais de força. Nunca perfeito, mas sempre contínuo. E essa continuidade só é possível quando você entende que não precisa chegar agora, só precisa continuar caminhando. Substitua a ansiedade por confiança. Em vez de dizer por que ainda não mudei tudo, diga: estou semeando, estou construindo, estou preparando o terreno. Essa mudança de mentalidade acalma sua mente e fortalece seu comprometimento, porque você deixa de se preocupar com a pressa e passa a focar na profundidade. Deixa de contar quantas ações fez e começa a cultivar a capacidade de sustentá-las com paciência. E se em algum momento você sentir que está regredindo, respire. O aparente retrocesso também faz parte do avanço. Você não está falhando, está assentando, está dando espaço para o novo se estabelecer. Está aprendendo a viver de um jeito diferente. Isso leva tempo, e tudo bem. Então, não se julgue por não ter chegado lá ainda. Não destrua seu progresso por causa da pressa. Confia, continue. Porque cada passo, por menor que seja, está construindo algo. Algo que ainda não é visível, mas que, se tiver espaço, crescerá com força. Deixe o processo assentar. Deixe que ele se torne parte de você. Porque quando isso acontece, você não precisa mais se esforçar para manter a mudança. Ela já é sua, já vive em você. E nada nem ninguém poderá tirar isso. Apenas espere e continue. Ensinamento 14. Sua mente vai tentar te parar.
Você precisa se treinar para não ouvir suas desculpas. Sua mente vai tentar te parar. E não vai fazer isso gritando, vai sussurrar. Vai lançar desculpas sutis, argumentos aparentemente lógicos, frases como melhor deixar para amanhã, hoje não é um bom dia, você ainda não está pronto, e se der errado, o que os outros vão pensar? Vai disfarçar o medo como cautela. Vai mascarar a preguiça de autocuidado. E se você não estiver treinado para identificar essas vozes, elas vão te dominar. Porque sua mente nem sempre quer o seu progresso, muitas vezes só quer te manter seguro. E seguro pode ser o mesmo que estagnado. A mente aprende a evitar o novo porque mudança parece ameaça. Esforço parece desgaste. Risco parece dor. Por isso ela prefere que você fique onde está, mesmo que isso te torne infeliz. Ela vai te convencer de que está te protegendo, quando na verdade está sabotando seus avanços. E cada vez que você acredita nessa voz, perde uma batalha interna. Não porque é fraco, mas porque nem tentou. Não porque não tem potencial, mas porque deixou que uma desculpa o silenciasse. Você precisa treinar sua mente para não ouvir essas desculpas, não para reprimi-las, mas para reconhecê-las e superá-las. Quando ela disser você não consegue, você responde, vou começar mesmo assim. Quando ela disser e se der errado, você age mesmo assim. Quando ela insistir que não é o momento, você faz do mesmo jeito. Porque se você esperar sua mente concordar com sua meta, nunca vai sair do lugar. Você não está aqui para negociar com seus medos, está aqui para avançar com decisão. Toda vez que sentir resistência mental, haja, mesmo que seja um passo pequeno. Não importa se está perfeito, só faça. A ação quebra o ciclo, enfraquece o poder da desculpa, porque o que enfraquece a mente sabotadora é a resposta imediata. Quando você age antes que ela te convença a parar, ela perde força. Quando você age sem depender de motivação, está fortalecendo seu caráter. E o caráter é o que vai te sustentar quando a empolgação passar. O estoicismo ensina que você não pode controlar o que aparece na sua mente, mas pode decidir se obedece ou não. Marco Aurélio escreveu: se algo está dentro do seu poder, faça sem demora. Se não está, não deixe que isso te perturbe. É simples e profundo. Seus pensamentos não são ordens, são sugestões. E é você quem decide quais delas ignorar e quais transformar em ação. Porque a verdadeira liberdade começa quando você para de seguir cada impulso mental e começa a agir com vontade própria. Treine-se todos os dias. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Seja o observador, não a vítima. Quando perceber que sua mente está criando desculpas, não se irrite. Responda com clareza. Diga obrigado por tentar me proteger, mas eu escolho seguir. Porque toda vez que você avança apesar da voz que tenta te parar, está ensinando à sua mente que ela pode ser sua aliada e não sua prisão. Crie um sistema que não dependa de como você está se sentindo. Estruture sua rotina com ações concretas, não com emoções variáveis. E nos dias em que a vontade sumir, faça mesmo assim. Esse é o verdadeiro treino mental. Você não precisa ser forte o tempo todo. Precisa apenas decidir que não vai se render às desculpas. Porque cada vez que você age sem esperar estar pronto, você se aproxima da sua melhor versão. Sua mente vai continuar falando. Às vezes será medo, às vezes será dúvida, às vezes será conforto disfarçado. Mas você não é obrigado a obedecer. Você está destinado a superar, a caminhar com clareza, não com permissões emocionais. Porque quando você aprende a agir sem ceder à parte da sua mente que te limita, você se torna imparável. E então, um dia, sem perceber, aquela voz que antes te travava, começa a se calar. Não porque desapareceu, mas porque perdeu a autoridade. Porque entendeu que você escolheu seguir em frente mesmo com ela gritando. E isso é força mental, isso é liberdade, isso é domínio pessoal. E se constrói dia após dia, ignorando desculpas e escolhendo a ação. Ensinamento 15. Aprenda a lidar com o estresse para manter um desempenho ideal. O estresse não é seu inimigo. O verdadeiro problema é não saber regulá-lo. Porque tanto a ausência total de tensão quanto o excesso absoluto tiram você do ponto onde pode render bem. O que você precisa buscar é essa zona intermediária.
essa faixa em que está suficientemente alerta para dar o seu melhor, mas não tão sobrecarregado a ponto de colapsar. Essa zona se chama tensão ideal, e é exatamente aí que acontece o seu verdadeiro desempenho. É ali que você entra em fluxo, pensa com clareza, reage com precisão, e sua mente e corpo trabalham a seu favor e não contra você. Se estiver relaxado demais, você se dispersa. Fica difícil se concentrar, você procrastina, perde o ritmo. Se estiver estressado demais, você trava. A mente se enche de ruídos, o corpo se contrai, e suas decisões se tornam impulsivas ou desajeitadas. Por isso, os melhores em cada área, de atletas olímpicos a cirurgiões ou controladores de voo, não treinam para eliminar o estresse, mas para se manter dentro dessa zona ideal. Porque o estresse bem administrado não enfraquece, ele afina, não atrasa, ele foca. Pense numa corda de violino. Se estiver frouxa demais, não emite som. Se estiver muito tensa, arrebenta. Mas quando está afinada com precisão, produz música. Assim funciona seu sistema nervoso. E é você quem precisa aprender a afiná-lo. Não espere o ambiente se acalmar. Não espere que a vida lhe dê as condições perfeitas. Aprenda a se regular de dentro para fora. Porque seu desempenho depende mais do seu estado interno do que acontece ao seu redor. Primeiro, identifique seus sinais. Como seu corpo reage quando você está relaxado demais. E quando está no limite, aprenda a reconhecer seus sintomas: distração, insônia, pressão no peito, mau humor, apatia. Depois, use ferramentas práticas para voltar ao seu centro. A respiração profunda é uma das mais eficazes. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 6. Repita. Em minutos, seu sistema nervoso começa a se acalmar. Você não precisa eliminar o estresse, só precisa reduzi-lo ao ponto em que ele sirva a você, não que sabote. A meditação, mesmo que por 5 minutos ao dia, pode te ensinar a observar seu estado interno sem julgamento. Isso já é uma forma de controle. Porque quando você observa sua tensão sem se prender a ela, recupera o poder de decisão. Também ajuda a se preparar mentalmente antes de cada tarefa importante. Visualize o cenário, prepare-se emocionalmente, decida com antecedência como vai reagir se algo der errado. Essa preparação reduz a ansiedade, porque sua mente já tem um plano, e quando há um plano, há controle. O estoicismo também ensina isso. Sêneca dizia: não é que as coisas sejam difíceis e por isso não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. O medo e o estresse aumentam quando você não se treina. Mas se fortalece sua mente e trabalha diariamente sua estabilidade interior, começa a agir com mais leveza, mesmo em meio ao caos. Os estoicos não buscavam eliminar a pressão, eles buscavam treinar seu caráter para se manter firme dentro dela. Transforme isso em uma prática diária. Observe seu nível de tensão, ajuste, respire, faça pausas se necessário, volte ao foco. Você não precisa ser uma máquina sem emoções, só precisa ser alguém que não se deixa dominar por elas. Quando você aprende a regular o estresse, consegue manter a calma nos momentos-chave. Consegue manter a precisão quando todos ao redor perdem o controle. E isso no mundo real é uma vantagem enorme. Não subestime o poder de estar bem calibrado. Esse equilíbrio entre alerta e tranquilidade permite que você produza mais, pense melhor, se comunique com clareza, tome decisões mais inteligentes. Você não está aqui para eliminar o estresse, está aqui para transformá-lo em foco, para usá-lo como combustível, não como peso. E isso se conquista todos os dias, afinando sua mente, sua respiração, sua atenção. Não espere o momento perfeito. Comece a treinar hoje, porque quanto mais aprender a se regular, mais preparado estará para dar sua melhor versão, exatamente quando mais precisar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Dá para ver que está comprometido com a mudança, pronto para deixar o caos para trás e tomar o controle da sua vida. Por isso, quero que você finalize este processo como começou. Vá até os comentários e escreva: hoje organizo minha vida, sou estoico.
Escreva com intenção, com firmeza, como um pacto com você mesmo. E se esta mensagem te tocou, te impulsionou ou te lembrou do seu poder, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque aqui não viemos para entreter, viemos para nos transformar. E você já deu o primeiro passo.